Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 19 de outubro de 2022. Vamos analisar inicialmente o processo 41.36778. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Macro Atacadista Sociedade Anônima. O relator desse processo é o Dr. Galderize Fernandes Teles, a quem, então, eu passo a palavra para que ele apresente as acusações e depois a gente abre a palavra, então, para o patrono da empresa que está presente para realizar a sustentação oral. Então, doutor Galderize, fique à vontade. Bem, bom dia, presidente, a todos os demais presentes, destacando aqui a presença do patrono. O caso Intenda tem um núcleo infracional. Estamos diante de uma situação de creditamento indevido, período de fevereiro a dezembro de 2016, referente aqui à sistemática do ICMS-ST e o seu respectivo ressarcimento. Tivemos em sede ainda de apresentação de defesa, a impugnação, alguns pontos suscitando nulidade por erro de acusação, nulidade por falta de motivação, insubsistência do auto em virtude da não cumulatividade, necessidade da aplicação do 537A. Eu destaco que ainda em julgamento na unidade de Osasco, houve aqui uma determinação do feito em diligência para a repressão fiscal se manifestar acerca de alguns argumentos colacionados, o que foi feito. Posteriormente, tivemos em folhas 1734 a 1744 o julgamento, entendendo por bem julgar precedente à atuação. Foi apresentada uma retificadora de julgado, bem como um competente recurso ordinário. A retificadora ela foi admitida, ela ocasionou uma nova conversão em diligência, folhas 1799, para manifestação do AFR, acerca de um lastro e vasto documento juntado, folhas 324 a 1733, pelo recorrente. Posterior a esse ato, tivemos decisão em folhas 1840 a 1854, que manteve a decisão proferida. Apresentado o recurso ordinário, o caso chega novamente a uma análise, agora em segunda instância. O breve relatório, presidente, fica aqui à disposição para a sustentação oral do patrono. Obrigado, doutor Galderize, pelo relatório. Eu convido, então, o doutor Otávio de Abreu Caiafa, patrono da Macro Atacadista, para que ele realize a sustentação oral. Doutor Otávio, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Obrigado a todos, bom dia. Obrigado, relator, pelo breve relatório, presidente, todos presentes aqui e todos que acompanham a sessão. Vou ser breve na minha sustentação oral. Gostaria de destacar aqui alguns pontos, principalmente com relação ao trâmite processual deste auto de infração. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é com relação à nulidade da decisão recorrida, né? Como bem relatou aí o juiz Galderize, nas conversões de diligência para apuração da veracidade dos fatos, foi determinado que a fiscalização analisasse os documentos e demonstrativos apresentados pela recorrente. Ocorre que, na determinação da decisão, a fiscalização se limitou a dizer que a recorrente não contestou e não trouxe outra forma de apuração dos créditos utilizados pela recorrente lá em fevereiro de 2016 a dezembro de 2016. Isso não é verdade. A recorrente ela trouxe aos autos demonstrativos e documentos que atestam a utilização dos créditos do ICMS-ST pelo método das entradas mais recentes, lá disposto no artigo 271, parágrafo 3º do regulamento do ICMS. Com a devida vênia, a fiscalização ela se furta da sua competência de verificar a metodologia utilizada pelo contribuinte, a qual foi trazida aos autos e encontra-se dentro dos parâmetros e do dispositivo legal lá no artigo 271. A decisão ela não atende o que foi solicitado pela primeira decisão recorrida, a qual foi objeto de retificação de julgado. Essa, por sua vez, ora recorrida, foi mantida na sua integralidade ipsis litteris pela decisão, ora recorrida, mesmo após as manifestações apresentadas pelo recorrente.
o que evidencia a nulidade da decisão e afronta ao direito de defesa e contraditório diante da falta de análise do método de cálculo trazido pela recorrente. Já com relação à nulidade da autuação, veja-se que houve um erro de acusação na indicação de dispositivos supostamente violados. Inicialmente, a acusação estava constante o artigo 278 do regulamento do ICMS, o que foi corrigido de ofício após a manifestação do contribuinte para o artigo 271. Veja-se, contudo, que o artigo 271 é uma diferença muito grande entre o artigo 271. O 278, ele trata da hipótese em que não houve o creditamento, de escrituração das operações em que não há o creditamento. Já os artigos 269 a 272 do regulamento tratam exatamente da hipótese em que há o creditamento das operações. Nesse sentido, a recorrente pugna pela conversão do julgamento em diligência ou o cancelamento do auto de infração, para que sejam analisadas a metodologia apresentada pela recorrente, de acordo com que segue o disposto no artigo 271, parágrafo 3º do regulamento do ICMS. Neste mesmo sentido, a quarta Câmara deste tribunal já determinou que sejam analisadas a metodologia de crédito pela metodologia das entradas mais recentes, lá no auto de infração 409, 524, 9, dígito 6, cujo relator foi o Dr. Roberto Biava Júnior, em 11 de setembro de 2018. No mérito, em razão do princípio da não cumulatividade e da correta interpretação do artigo 271, parágrafo 3º do regulamento, é evidente o direito ao crédito da hora recorrente, tal como amplamente exposto em suas manifestações e em seu recurso ordinário. Dessa forma, pugnamos pelo provimento do recurso voluntário para a decretação da nulidade da decisão recorrida, bem como do auto de infração em questão, ou, quando menos, como já disse, pela conversão do julgamento em diligência para que seja analisada pela fiscalização a composição do saldo de crédito pelo método das entradas mais recentes, tal como possibilita o artigo 271, parágrafo 3º do regulamento do ICMS. É o que eu agrego para hoje. Fico à disposição dos senhores. Obrigado, doutor Otávio, pela objetividade da manifestação, da sustentação oral. E, inicialmente, pergunto ao doutor Galderize se ele tem alguma pergunta para o patrono. Não, presidente, sem nenhuma indagação. Os demais juízes, representação fiscal, tem algum questionamento, alguma dúvida? Muito bem. Então, passo a palavra novamente ao doutor Galderize para que ele apresente seu voto. E depois, eventualmente, na discussão, se houver necessidade de algum esclarecimento sobre fatos, a gente pode também aproveitar a presença do patrono na sessão, né? Então, doutor Galderize, fique à vontade de apresentar o voto. Perfeito, presidente. Inicialmente, eu registro que o voto já está disponível para todos da Câmara, de uma maneira de facilitar o acompanhamento do racional. Agradeço ao meu patrono pela sustentação oral, é sempre bem-vindo aqui ao tribunal. E, como de praxe, eu farei um enfrentamento de cada ponto colocado como afirmação do lançamento fiscal, mas muito mais em uma matéria de elucidação do que de leitura propriamente de voto, mas ficando aqui à disposição tanto do patrono como dos colegas da representação fiscal. Nós temos diversos pontos de nulidade, e são por esses elementos que irei iniciar a análise. A primeira versa sobre uma identidade entre as duas decisões que foram conferidas, tanto em retificação como em DTJ. E o patrono deixou isso bem elucidado no seu momento de sustentação oral. Pois bem, eu pontuo aqui, e há inclusive um quadro sintético trazido, né, na sede de defesa, colocando o que seria o ipsis literis entre uma decisão e a outra decisão. Eu pontuo que, em que pese esse quadro sintético elaborado pela recorrente, me parece que ignora uma passagem muito importante que está consignada em folhas 1852 e 1853. Essa passagem é uma em que faz um enfrentamento direto ao ponto que nós temos aqui colocado como de infirmação ao lançamento fiscal. O item 34, eu vou fazer destaque só duas passagens deles, porque estou fazendo aqui
a menção direta dele no voto, para ficar aqui registrado, e trata exatamente do ponto da forma de cálculo. No que tange aos demonstrativos apresentados pela defendente em folhas 323, 173, ganha razão a FRE, é um equívoco desassociar o cálculo do ressarcimento do cálculo do ICMS de operações próprias, porque o montante do ICMS recolhido por ST é destacado o ICMS próprio para que se chegue no valor do ressarcimento. Esses demonstrativos não podem ser aceitos como bem alude. De fato, quando o contribuinte apresenta novos cálculos, está implícito seu reconhecimento de que os cálculos anteriores são imprestáveis. Nós tivemos aqui uma retificação no curso do pedido do ressarcimento. Temos, inclusive, 2 portarias CATS que tratam sobre ela, daqui a pouco já trato, porque é do ponto de nulidade, e houve aqui uma entrega nova de documentação e que foi verificada tanto pelo FRR como a DTJ. Portanto, não pode o contribuinte, sem a devida justificativa, querer restabelecer os cálculos ou valores que foram retificados, conduta reiterada de má-fé. Pois bem, o primeiro item fala sobre identidade das decisões. A identidade das decisões ela é um prejuízo quando ela não tem um enfrentamento das motivações determinantes do auto de infração. E, nesse sentido, eu verifico que há sim aqui um enfrentamento. Não estou ingressando ainda no campo de concordância ou discordância, tá, do enfrentamento, mas apenas se existe ou não o campo de fundamentação. Como não houve nenhuma falha dentro dos pontos que foram trazidos à baila para serem refutados, me parece que prejuízo não há. E, inexistindo prejuízo, a nulidade não há como se configurar. Então, em que pese aqui o argumento e o quadro bem realizado, em relação a ter uma decisão aqui, se não idêntica, muito semelhante ao que já foi proferido, me parece que tanto em uma como em outra, os enfrentamentos do que era necessário foram realizados. Segunda preliminar, uma nulidade por erro de acusação, também trazida aqui no momento da sustentação oral. E aqui a gente tem alguns desdobramentos interessantes. Suscita que essa modificação de capitulação traria uma violação a 146 do CTN, ou seja, estaríamos diante aqui de uma situação de critério jurídico, vedado, inclusive, por uma jurisprudência muito forte no contencioso administrativo como no judicial. Pontua ainda que há um cerceamento de direito de defesa por falta de análise à documentação que foi trazida no momento da conversão de diligência e uma nulidade referente à utilização de uma portaria revogada, tendo em vista que no início tinha-se uma portaria escrita, inclusive, em relatório circunstanciado, que faz parte integrante do auto de infração, pois bem, traz então seu núcleo infracional, e agora estamos diante de uma outra. Estamos falando da portaria CAT 1799, 42 de 2018. Vamos passar a cada uma delas. Primeiro ponto. Eu faço aqui menção a tanto o artigo 142 como o artigo 34 de nossa legislação, 13457 de 2009, que determina os elementos cogentes para um lançamento fiscal. Eu pontuo que, em folhas 8 do relatório fiscal, existe, de fato, no campo descritivo infracional, a origem, né, do núcleo infracional. E qual é o núcleo infracional que é imputado? Creditamento indevido. Nesse sentido, foram colocados aqui a defesa, a elaboração de demonstrativos de cálculo, pedido de retificação, no caso 2, e ainda 2 recursos ordinários. Em todos os momentos, me parece que houve ali a possibilidade de se realizar a defesa, e não um cerceamento a um direito de defesa. Ademais de rigor, cabe ainda trazer uma elucidação em relação ao artigo 146. A correção foi feita. Essa correção, ela inclusive, em nosso caso, ela é prevista como ato cogente no artigo 13, Lei 13.457, e a correção, ela não muda a natureza infracional nesse caso. A natureza infracional é creditamento indevido. Em qualquer uma das searas, nós estaremos diante de creditamento indevido. Situação diversa é a motivação do creditamento indevido, e a motivação do creditamento indevido não é mudança de critério jurídico. A mudança do critério jurídico é o ato infracional. E o ato infracional, seja em qualquer dos aspectos que estejamos aqui trazendo à baila, é creditamento indevido. Então, me parece que o artigo 146 não foi aqui infringido. Me parece também que o cerceamento de direito de defesa também não se consubstancia, tendo em vista todo
as possibilidades recursais e as duas conversões em diligência, os enfrentamentos e as passagens que eu já trouxe, inclusive, do EFR e da DTJ, bem como que não há nenhum tipo de prejuízo ao contraditório. Nós temos um outro elemento ainda nesse tópico, que é a utilização de uma norma revogada. E, de fato, se verificarmos o relatório circunstanciado, não existe discussão que a norma lá constante não é a norma que temos hoje em aplicação, em vigência. Mas me parece que temos uma forma muito simples e diretiva para enfrentamento dessa argumentação do contribuinte. Quem lida com pedido de ressarcimento tem um conhecimento que, posterior ao julgamento de outubro de 2016 do STF sobre a diferença de base de cálculo presumida maior ou menor, o Estado de São Paulo, em dezembro de 2018, começou, através do comunicado CAT 6 e depois comunicado 4 de 2018, a regulamentar a matéria. E essa regulamentação veio através de um novo layout. Nós tínhamos ali pedidos feitos à mão, ainda, em papel. E hoje todo o layout ele é feito de uma maneira eletrônica. Inclusive, estamos aqui no aguardo do e-ressarcimento, que por enquanto não foi implementado, já passou alguns anos, mas deve vir, né, Samuel? Deve vir. Mas, de fato, já existe o layout, já existe toda uma portaria, já existe toda uma dinâmica. Não tivemos mudança em relação ao direito, tivemos uma forma de como esse direito é pleiteado. E aqui nós temos um período trazido que é fevereiro a dezembro de 2016. Ora, se em fevereiro a dezembro de 2016 não existia CAT 42, como é que eu vou dizer que existe uma infringência à norma revogada? Tempo rege o ato no mundo jurídico. O tempo do creditamento é o tempo da CAT 1799. Então, me parece também que esse apontamento de nulidade, no presente caso, não teria aqui motivos de acolhimento. Passamos aqui todos os argumentos de nulidade que foram trazidos, foram muitos e destaco aqui de forma muito combatente e muito bem redigida, como é de praxe desse representante legal. E passo agora ao mérito, tá? O mérito ele traz a defesa sobre a insubsistência do auto de infração, mas à luz do princípio da não cumulatividade. E, mais uma vez, a sustentação oral foi diretiva nesse ponto, trazendo que a forma de método de cálculo ela não foi analisada, em que pese as conversões de diligência. Solicitando aqui ou uma nova conversão em diligência ou o acatamento desse racional trazido para o acolhimento do que foi colocado. Mais uma vez, o destaque, nós estamos diante de uma situação de creditamento indevido de CMS-ST, período de fevereiro a dezembro de 2016. Essa divergência ela foi apurada e verificada pelo AFR. Nós tivemos aqui, no caso, um creditamento a maior na GIA e na FD do que foi declarado. Isso é ponto incontroverso. Tanto é ponto incontroverso que houve retificação e entrega de novos arquivos, tá? Por parte do contribuinte. E que houve uma análise, inclusive, dessa documentação trazida pelo contribuinte. Eu estou fazendo aqui destaque ao que foi trazido em folhas 1804 e 1805. Fazer uma leitura só para inserir o âmbito do que foi colocado, mas no voto tem a consideração integral. A planilha que o contribuinte juntou no processo, as folhas 324, está diante de um equívoco, porque foi calculada com base em números existentes, porém, posteriormente, reconhecidos inválidos, antes do novo cálculo da parcela a ser ressarcida. Bem como que, em nenhum momento do processo de análise prévia ao AIM, o contribuinte apresentou contestação quanto aos métodos da portaria CAT 1799. E mais, em nenhum momento a empresa comunicou que o fisco efetuou o cálculo diverso. Qual o ponto aqui que eu acho importante trazermos à baila? Artigo 93 da nossa legislação 13457. Esses pedidos e esses pontos de creditamento indevido, descompasso de GIA com EFD, ele tem um trâmite próprio. E é um trâmite próprio de origem não contenciosa. Ele ocorreu inicialmente na CAT 1799 e vem agora à baila na CAT 42 de 2018. E esse trâmite, ele tem como procedimento todo um contraditório estabelecido, com entrega de notificação, prazos para o contribuinte
se manifestar, verificação por parte da autoridade fiscal se aquela manifestação foi suficiente ou não foi suficiente, inclusive possibilidade de despacho direto ou através de e-mail com a própria autoridade que está ali analisando aqueles períodos de creditamento. Ali é o ambiente, por excelência, de análise à refutação se tem ou não creditamento indevido. É claro que, a partir do momento que se considera naquele âmbito uma falta de recolhimento ou um tributo com creditamento indevido, a gente dá fase ao contencioso administrativo. E o artigo 93 traz uma dicção que não se compreende nas competências da delegacia de julgamento, nem no TIT, questões relativas a pedido de compensação ou de restituição de tributos e demais receitas. Eu não tenho dúvida que a CAT 1799 e a CAT 42 de 2018 estão inseridas dentro dessa sistemática. Nesse ponto, eu não me furto de analisar os argumentos trazidos pelo contribuinte, mas o que eu coloco é, esses argumentos já foram analisados. Esses argumentos foram analisados em mais de uma ocasião, tanto no momento do procedimento, como no momento de conversão em diligência. E aqui eu destaquei, pelo menos em 3 passagens, o enfrentamento que foi realizado diretamente pela autoridade fiscal, como também pela DTJ. Então, nesse sentido, trazendo ainda aqui a aplicação do artigo 93 como reforço de fundamento, e não como fundamento único e nuclear, me parece que não há possibilidade de acatamento. E destaco nos seguintes termos. Nesse sentido, em que pese a recorrente não ter impugnado de forma específica os GDOCs, nos quais houve a retificação dos arquivos anteriormente enviados na portaria 1799, para comportar as inconsistências apuradas, restou evidente no curso dos autos que o que se busca é reformar o que foi informado à época dos fatos, para que se passem a constar como válidos os valores que foram informados em folhas 324 a 1733. Acolher esse tipo de racional implicaria em acolher a retificação das informações que já foram analisadas e conferidas no pedido de ressarcimento pela autoridade competente. Então, nesse sentido, nesse ponto de enfrentamento de mérito também, não estou acolhendo. Há ainda um pedido para aplicação do 527A, já que estamos diante de uma situação de creditamento indevido e não necessariamente infração de falta de pagamento de tributo. Em relação a esse ponto, eu destaco que sempre faço a divisão entre possibilidades de aplicações de requisitos jurídicos e elementos de dosimetria. Em relação ao primeiro ponto, me parece que, de fato, não existe no relatório circunstancial, nem mesmo no auto de infração, em seu relato, nenhum elemento que impeça a aplicação. E aí eu avanço para os elementos de dosimetria. Nos elementos de dosimetria, 2 pontos aqui que eu destaco. DTJ, ela elucida que tem lavrado 51 atuações em face à recorrente. A recorrente aponta que essas atuações não podem se caracterizar como elementos de reincidência, haja vista que ainda estão aí em balha de discussão. Um outro ponto que eu trago, e para a minha forma de analisar o 527A, é muito importante. A atividade aqui do contencioso administrativo, de dosimetria, ela só pode ser feita se você configura elementos para que o julgador tenha ali um caráter de realizar um racional de proporção. Se não existe desproporcionalidade, como é que eu vou aplicar o 527A? Para mim, o 527A ele é um elemento que lhe dá o poder e dever, desde que a desproporcionalidade você tenha elementos de conferi-la. Eu não tenho elementos aqui trazidos pelo contribuinte para fazer cotejo de desproporcionalidade do que foi aplicado aqui como multa e do que deveria ter sido aplicado. E o único ponto que eu poderia avançar seria uma aplicação de ofício. Mas, no meu sentir, a aplicação de ofício de matéria que requer análise probatória inexistente nos autos, não há como ser realizado. Então, realizando aqui uma análise do que vem trazido em termos de apontamentos de autos de infração e aqui antecedentes e não necessariamente reincidência, porque temos a reincidência para relevação e os antecedentes para dosimetria, né? E só redução. Me parece também que eu não conseguiria avançar para a aplicação do 527A. Por fim, destaco aqui o bom trabalho da representação fiscal, que nos chama sempre a atenção que é necessário para as suas petições. Nós temos uma dicção nova da súmula 10, e já debatemos isso aqui algumas vezes, e me parece que quando a representação fiscal já coloca diretamente
em termos, como ocorreu recentemente em folhas 1917 desse processo, temos toda a possibilidade de realizar a aplicação e acho que a redação é muito bem-vinda, inclusive, para nos aproximarmos mais um pouco do contencioso judicial. Nesse sentido, eu estou aplicando a nova súmula 10 com base no pedido feito pela própria representação fiscal. O dispositivo fica em relação a parcial provimento do recurso ordinário, sendo que esse parcial provimento é para determinação da correção em termos de Selic, como determinado pela nova súmula 10. Presidente, de uma maneira um pouco resumida, essas são as razões do que já está exposto. Fico aqui à disposição do patrono, como também dos colegas. Obrigado, doutor Galdelize. Seu voto sempre é uma aula para a gente, né? A gente fica atentamente ligado. Coloco o processo, então, em discussão. Bom, o voto já está registrado, então, se não há nenhuma manifestação, eu encerro os debates e peço, então, às senhoras que, agora sim, confirmem presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado o parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Macro Atacadista Sociedade Anônima, apenas para aplicação, limitação dos juros de mora, taxa Selic, nos termos da nova redação da súmula 10 do TIT. Agradeço ao doutor Otávio pela presença, participação na sessão. E dando continuidade, então, à nossa sessão de julgamento, vamos analisar o processo. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia, doutor Otávio. O processo 41, 43, 519. Trata-se também de um recurso ordinário, apresentado pela Casa do Fitness, Vale do Paraíba, Ireli. A relatora é a doutora Adriana Cristiane dos Santos Ribeiro. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra diretamente à doutora Adriana para que ela apresente o seu voto. Doutora Adriana, fica à vontade. Você pode abrir para eu editar? Eu coloco o voto disponível para todos? Já está disponível. Você coloca Arial 4, né, Samuel, que você falou outro dia? Perdão, isso mesmo. Eu coloco tamanho 4. Às vezes usa Verdana, Arial, que facilita bastante a leitura, né? Principalmente a gente que já tem a vista cansada, então... É o meu caso.
Acredito que vocês já consigam visualizar. Não? Já consigo. Samuel, consegue? Vamos lá. Aqui a gente tem um caso de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Eu vou... Nossa, para mim ficou um pouco ruim aqui a visualização, mas tudo bem. Dá para ler. Na verdade, eu vou pegar o outro documento para ler. Então, o contribuinte recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, vendeu quantidades incompatíveis ou mesmo inexistentes em relação às suas compras registradas no livro fiscal de registro de entradas. Em seu recurso, o autuado alega em síntese. Ele alega umas preliminares aqui, nulidade da decisão recorrida, pois a decisão não teria apreciado as razões da recorrente a respeito da inexistência de solidariedade e não teria apreciado as provas de controle de estoque de mercadorias. Também pede a nulidade do auto por falta do referendo da portaria CAT 115 de 2014 e vício do lançamento fiscal por haver multa por descumprimento de obrigação acessória com cobrança de imposto. No mérito, ele alega a impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária recorrente e a inocorrência do fato gerador do ICMS nas transferências, reconhecida pelo STF no julgamento da ADC 49 de 21. Pede a conversão do julgamento em diligência para que o FR atuante, após a consulta das chaves de acesso do controle de estoque, se manifeste sobre a movimentação física das mercadorias recebidas em transferência. Compuseram presente aí. E, subsidiariamente, a confiscatoriedade da multa. A representação fiscal enfrenta os argumentos e se manifesta pelo não provimento do recurso ordinário. Então, eu vou ler mais ou menos fazendo um resumo, mas vamos lá. O presente auto de infração acusa a autuada de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, pois o contribuinte vendeu quantidades incompatíveis ou mesmo inexistentes em relação às suas compras registradas em seu livro fiscal de registro de entradas. Exige também o pagamento de imposto por solidariedade. Inicialmente, a autuada pede a nulidade da decisão recorrida por falta de apreciação das razões sobre a alegação de inexistência de solidariedade. Então, aqui eu destaco que não, que a decisão recorrida, nos itens 22 a 24, se manifesta sobre isso. A autuada também alega que a decisão é nula por falta de apreciação das provas de controle de estoque de mercadorias, que também não há que se falar em nulidade, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer documento juntado aos autos ou todo e qualquer argumento levantado pelas partes. Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por falta do controle da portaria CAT 115 de 2014, ressalto que esse controle é procedimento interno da Cefaz, não havendo qualquer previsão na legislação paulista a respeito de publicidade de suas conclusões, ou da obrigatoriedade de juntada aos autos do referido procedimento. Portanto, não há qualquer nulidade por ausência de tal documento. A autuada também alega que o auto seria nulo, pois a acusação trata de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, não de cobrança de imposto. No entanto, não há nulidade no auto de infração no que diz respeito à cobrança do imposto, pois o relato indica que o imposto devido foi cobrado por solidariedade, nos termos do artigo 11, inciso 11, do RICMES, e que a multa foi capturada no artigo 85, 3, a linha C, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º. Pois bem, parágrafo 1º, artigo 85 da Lei 6.374 de 89, didaticamente fundamenta a exigência do imposto, que fala que as penalidades serão feitas sem prejuízo da exigência do imposto. Quanto ao mérito, inicialmente destaco que a autuada reconhece que recebeu as mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Além disso, os cálculos apresentados no relatório circunstanciado para apurar as entradas de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, o demonstrativo de apuração do ICMS,
bem como todas as outras provas carregadas pelo fisco, não foram questionados pela autuada. Então, aqui é o seguinte, o que ele fala? Ele argumenta, ele não contesta, em hipótese alguma, que recebeu mercadoria sem documentação fiscal, ele só fala que as mercadorias vieram da sua filial em Santa Catarina. Então, vamos ver aqui. A autuada explica o fluxo das mercadorias objeto do AIM da seguinte forma. Então, ele fala assim, inicialmente os produtos são importados por pessoa jurídica distinta da recorrente, denominada Casa do Fitness, importadora de artigos esportivos Eireli, lá de Santa Catarina, essa empresa, tá? Realizado o desembaraço aduaneiro, referida empresa vende os produtos para a filial da recorrente, estabelecida no estado de Santa Catarina. E a filial catarinense, por sua vez, após receber as mercadorias, promove sua transferência sem emissão de documentos fiscais para a recorrente, para que, finalmente, as mercadorias sejam vendidas por essa última. Então, ele afirma isso, que as mercadorias vêm sem documentação fiscal. Assim, a autuada defende-se, afirmando que, como as mercadorias foram recebidas de sua filial catarinense, não haveria que se falar em exigência do ICMS, nem tampouco em emissão de documentos fiscais nos termos do julgamento da ADC 49, de caráter vinculante, na qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 87, que autorizavam a cobrança de ICMS nas operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Eu nem entro na discussão a respeito da aplicação dessa ADC, porque, apesar de defender a tese de que se trata de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, a única prova juntada aos autos nesse sentido seria a declaração do transportador autônomo, que, desacompanhada de outras provas, não tem força probante. A planilha que ele junta de controle de estoques, confeccionada pelo recorrente, não faz prova em favor da autuada, pois comprovaria a entrada de mercadorias na filial de Santa Catarina. No entanto, essas mercadorias podem ter saído daquele estabelecimento com destino a qualquer outro contribuinte, e não necessariamente com destino recorrente. Não é possível, portanto, relacionar as mercadorias que entraram na filial de Santa Catarina com as mercadorias que entraram sem documento fiscal no estabelecimento da autuada. Portanto, a tese da recorrente de que as mercadorias cruzaram fronteiras interestaduais, totalmente ao arrepio da legislação, sem documento fiscal, sem conhecimento de transporte, sem seguro das mercadorias transportadas, além de descabida, milita contra a autuada, pois admite a falta de documentação fiscal. A recorrente também ressalta o entendimento da STF no julgamento da ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei complementar relativos à cobrança de ICMS nas operações de transferência de estabelecimentos do mesmo titular. No entanto, não vejo qualquer aplicação desse julgamento no presente caso. A acusação trata de recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Conforme o relato da infração, o contribuinte vendeu quantidades incompatíveis ou mesmo inexistentes em relação às suas compras registradas em seu livro fiscal de registro de entradas. O contribuinte admite que não houve a emissão de notas fiscais de saída da empresa de quem supostamente ele afirma que as mercadorias vieram. E, além disso, não há documentação suficiente nos autos que comprove a origem dessas mercadorias. Assim sendo, não há que se falar em transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Argumenta também a recorrente que o AIM exige ICMS por solidariedade e não por obrigação própria, e que isso seria ilegal, pois não haveria um outro contribuinte concorrente com a hora recorrente na configuração do fato gerador. Não haveria prova de que houve falta de pagamento, nem prova de que a autuada teria sido partícipe ou teria concorrido com terceiros na inadimplência do imposto. Afasto a alegação de ilegalidade da cobrança de ICMS por solidariedade, tendo em vista que a Lei 6.374 de 89 prevê expressamente essa responsabilidade para o adquirente de mercadoria sem documentação fiscal. Eu reproduzo aqui o artigo 9º, inciso 11, parágrafo único. E, finalmente, subsidiariamente, a recorrente alega a confiscatoriedade da multa aplicada e pede sua redução. Rejeito tal pedido. Aqui eu falo sobre multa e confisco, né? E, por fim, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência para análise do controle de estoque da autuada, pois entendo que tais documentos não fazem prova em seu favor. Como dito, não é possível relacionar as mercadorias que entraram na filial de Santa Catarina
com as mercadorias que entraram sem documento fiscal em seu estabelecimento. Assim sendo, diante do exposto, nego o provimento ao recurso ordinário. Obrigado, doutora Adriana. Deixa eu só registrar aqui. Doutora Adriana, estava olhando que a declaração do suposto do transportador autônomo, que supostamente teria... a própria declaração não é a questão... eu diria que vai até além do que a senhora já colocou no voto. A senhora colocou, olha, essa declaração sem outros elementos de confirmação também não tem valor. Mas a questão é que mesmo que se tomássemos como verdadeira... muito genérica, né? Essa declaração ela é genérica, ela fala que prestou serviço de transporte, né? Então, até supondo que tenha prestado serviço de transporte, talvez tenha levado, sei lá, móveis de escritório, né? Exato. Seja, ainda que fosse, né? Ainda que tomasse como verdadeiro, que fosse escrito, ó, transporte, né? Pegava coisas, né? Na filial de Santa Catarina e trazia aqui para São Paulo, né? Agora, que coisas são essas também não há, né? Então, até mais profunda, né? Porque ela realmente não, ainda que se tomasse como verdadeira, ela não diz nada. É claro que também não poderia, às vezes, ser mais do que isso, que ele vai bom, como é que eu ia falar? Não, olha, tal dia que ele teria que declarar, para tomar como útil, né? Ainda que ele dissesse isso, enfim, se ele tivesse dito, olha, no dia, sei lá, 21 de setembro de 2020, eu peguei e trouxe vários bancos reclináveis, né? Trouxe banco reto, trouxe barra W, né? X15, será quantas aqui? 8, 9 barras W. Ainda que ele dissesse isso, aí sim entraria naquela questão de que, olha, nessa declaração, sem outros elementos, aí fica frágil, né? Mas nem isso ele diz, né? Mas é muito frágil porque é difícil acreditar que as mercadorias tenham saídas no valor alto, né? Tenham saído lá de Santa Catarina, sem um seguro, né? Passou pelo Paraná, cruzou duas fronteiras aí, a fronteira de Santa Catarina com o Paraná, depois Paraná com São Paulo. Nenhum conhecimento de transporte, nenhum seguro dessas mercadorias. É complicado, né? Bem, o processo está em discussão, ainda mais alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Bom, se não, eu peço, então, a doutora Raquel e ao doutor Galderize que confirmem a presença. Em votação. Muito bem, então, está meio lento aqui. Por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela Casa do Fitness Vale do Paraíba, Eireli, nos termos do voto da relatora. Com isso, nós concluímos a pauta de hoje. Ok, estou encerrando a sessão, está meio lento aqui, vamos ver se... Ok, agora foi. Bom, com isso nós concluímos a pauta de hoje. Agradeço a participação
das senhoras, dos senhores, na sessão de hoje. E dou por encerrado, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 19 de outubro de 2022. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação da sessão.